Oi pessoal, sou um seguidor do canal Olenda TV e eu fiz um comentário lá no momento em que eles estavam fazendo uma enquete sobre Sete Além. Eu coloquei lá que comigo aconteceu algumas coisas até um pouco mais complicadas. Aí muitas pessoas pediram para que eu contasse, eu achei meio difícil contar lá, então resolvi gravar o vídeo e postar aqui. O que comigo aconteceu foi o seguinte, pessoal, eu morava em Minas Gerais, eu nasci em Minas Gerais, e eu entrei em férias de trabalho e resolvi sair para dar um passeio, para descansar. Eu gostava muito de acampar e o meu local preferido era a Serra do Cipó, o Rio do Cipó, que fica ali naquela região. Então, no sábado de manhã, eu entrei no meu carro, né? Diga que um chevetezinho. Eu não tinha dinheiro, eu estava sem dinheiro, né? E então botei o tanque em meio tanque de gasolina. É o que daria para eu andar para ir e retornar a um local que muitos devem conhecer aí, é a Ponte de Cristal, né? A do Reinaldo, que era a pessoa que tomava conta, o proprietário lá daquele lugar. Bem, eu saí de manhã, eram umas 5 horas da manhã, e peguei a pista, né? Era um MG. E antes de chegar na cidade de Santana de Pirapamba, entra à direita, para quem vinha da cidade de Sete Lagoas. E eu conheci o caminho, né? É uma estrada de terra e eu andaria mais ou menos alguns quilômetros. Então lá na frente teria uma bifurcação. Eu entraria nessa bifurcação e seguiria até o final por mais 80 quilômetros até a margem do Rio do Cipó. E assim eu fiz, eu entrei, né, de olho no combustível, porque eu não tinha dinheiro, eu sempre levava, eu pescava no rio para comer, eu levava somente umas tralhas de pesca para poder ficava acampado igual. Então eu fui. Quando estava pelo caminho, eu procurava a bifurcação. Eu deveria pegar a bifurcação à esquerda e eu não chegava. De repente, tudo mudou. A paisagem mudou, o céu que estava, até o momento que isso já era umas 7 da manhã, o céu que já estava assim bem azul, com poucas nuvens, ele ficou branco, totalmente branco. E a estrada, a margem da estrada, que era uma estrada de chão, de terra, ela se tornou mais ou menos assim com barrancos de um lado e de outro, com mais ou menos 1,5 m, 1,80 m, e aquilo foi se estreitando de forma que dava para eu passar apenas com o carro. Eu desconhecia o lugar. Eu falei, mas isso não existe, eu não cheguei ainda na bifurcação. Que estrada é essa? Será que eu entrei antes? Será que eu entrei depois? E comecei a ficar preocupado com aquilo. E eu continuei a andar ainda por mais uns 5 minutos e preocupado. Eu estava com a namorada na época, estava comigo, estava indo para lá. A gente ia passar lá o final de semana acampado, à beira do rio. Então eu comecei a ficar nervoso. Comecei a falar, poxa, onde que eu estou? E eu tentando encontrar um local para eu fazer a volta, ir até a pista e tentar de novo encontrar a entrada. E eu não tinha retorno. Não tinha um retorno. De um lado e de outro, só cabia o carro. E os barrancos, 1,50 m, 1,80 m, e não tinha para onde eu sair. E eu comecei a ficar meio apavorado com aquilo, que eu comecei a andar e o céu estranho, o céu estava branco. Não tinha azul no céu, era branco. A paisagem das matas estava normal, muito altas. Até que eu andando, havia uma ladeirazinha e eu vi uma fumaça. Eu pensei, poxa, deve ter uma chaminé. E realmente eu vi um telhado. Uma casa muito antiga, muito velha, e uma chaminé. Eu falei, poxa, ali eu vou pedir informação. E eu fui nessa estrada estreita. Quando eu cheguei em frente a esta casa, havia uma área, um quintal aberto. E eu entrei com o carro. Quando eu entrei nesse quintal, nesta casa antiga, funcionava uma escola. Eu lembro perfeitamente. Na porta de entrada tinha um fogão, a lenha à esquerda, ele estava aceso, havia lá uns bules em cima desse fogão. Só que do lado de fora tinha umas 30 crianças, vestindo uma roupa, tipo uma mescla cinza, que eles vestiam, e sandália de couro, né? Coisa que não é normal na região de Minas Gerais, ali pro centro, ali onde que eu estava, ali o centro-leste mais ou menos ali. Então o que aconteceu? Eles estavam de sandálias. E o cabelo, eles tinham só um pouco de cabelo aqui e o restante tudo cortado.
E na porta tinha uma mocinha de uns 15, 16 anos, com um vestido branco, cabelo comprido, e estava segurando uma caneca, tipo se estivesse tomando café, aquelas de lata, aquelas canecas de lata. E todas as crianças do lado de fora, no pátio, estavam dessa mesma forma, tanto meninos quanto meninas. Aí eu falei, moça, moça, chamando a menina, e ela só ficava olhando para mim e sorrindo e balançando a cabeça. E todas as outras crianças paradas, eu falei assim, ei, eu estou indo para Ponte de Cristal, aqui na Serra do Cipó, lá onde tem o bar do Reinaldo. Você já ouviu falar, você sabe dizer, você sabe alguém aqui que possa me dizer que eu peguei o caminho errado? E todos ficavam em silêncio, ninguém dizia nada. Por fim eu olhava para um lado, olhava para o outro. Quando eu ia sair, arrancar o carro e voltar, porque eu consegui fazer o retorno, do meio das crianças, veio uma criança com um rosto, mas o rosto dela era como se fosse um rosto de adulto. E esse menino parou assim, a 1 metro assim da minha porta, e falou assim, o senhor está perdido, né? Eu falei, tô. Ele falou assim, ele balançou a cabeça e disse assim, volta, 30 metros tem uma entrada à direita. O senhor vai pegar essa entrada à direita, aí o senhor vai subir, o senhor já vai estar no Reinaldo. Eu falei, poxa, eu acabei de passar ali agora, a coisa que eu mais queria, um retorno, não tinha retorno nenhum. E agora o moleque está dizendo que daqui a 30 metros tem um retorno. Eu falei, dei com que ele não sabia o que estava dizendo. Liguei o carro, saí. Quando eu andei exatamente uns 30 metros, havia uma rua larga, enorme. Eu ainda falei para a menina que estava comigo, disse, poxa, mas não tinha essa rua aqui, eu passei aqui agora, não tinha isso aqui. Aí eu mesmo assim, eu entrei, tinha uma ladeirazinha de uns 30 metros, assim, subindo, e descia. Então eu fui com o carro. Quando eu subi, acelerando ainda, quando virou para baixo, assim, na descida, que era um morrinho, eu estava quase caindo dentro do Rio do Cipó. E aí eu freiei, juntei o carro no freio, parei, eu vi o Rio do Cipó, olhei à esquerda, estava o restaurante do Reinaldo. Aí eu fui com o carro até no Reinaldo e disse a ele, falei assim, parei o carro, fiquei assustado, muito assustado, tinha umas pessoas lá dentro do restaurante. Eu olhei o marcador de combustível, eu não havia gasto nada de combustível, absolutamente nada. Do asfalto até ali, eu teria que andar 80 quilômetros. O ponteiro estava perto ainda de meio tanque, eu não tinha gasto absolutamente nada. Quando eu entrei, o Reinaldo falou, poxa, chegou cedo, você disse que vinha tarde, eu assustado, falei assim, Reinaldo, que escola é aquela que tem ali, cara? Olha ali, ó, atrás daquele morrinho ali, ó. E eu olhei o morro, de onde eu saí, era pedra, tipo uma pedreira, e muitas árvores. Eu saí dali, Reinaldo, eu saí dali agora. Ele falou, ele parou, foi pro balcão, eu falei, eu insistindo. E o Reinaldo falou assim para mim, Geraldo, a única escola que tem aqui é 80 quilômetros daqui, na cidade de Santana de Pirapamba. Aqui não tem nenhuma escola. Aí eu, assustado, sentei-me, veio umas pessoas, conversaram comigo, perguntou como foi, eu disse. Disseram, não, aqui não tem escola não. E ali só tem aquele morro, e atrás daquele morro só tem morro, não tem nada. E aí eu ia ficar acampado, o Reinaldo não deixou, fiquei na casa dele ali do lado, tinha uma... se ele ver esse vídeo, ele vai lembrar do assunto, certo? E foi isso, pessoal. E daí eu vim-me embora, entendeu? Essa é a história que eu tinha para falar. Se foi 7 além, se não foi 7 além, para onde foi, só sei que aconteceu algo que não existe. Pelo menos aqui no nosso plano, não.